Olá, meu nome é Dênia, eu sou médica, ginecologista e obstetra. Estou me especializando em mastologia pelo Hospital das Clínicas de Botucatu, a Unesp. Bom, hoje eu fui convidada para falar sobre um assunto que está tão em voga nos últimos meses, principalmente depois da implantação da campanha do Outubro Rosa, que é o câncer de mama. Quando a gente vai conversar sobre câncer de mama, é importante que a gente ressalte alguns pontos. O primeiro deles é que o câncer de mama é o tipo de câncer ginecológico mais comum entre todas as mulheres do Brasil e do mundo. Ele não é só o tipo mais comum de câncer ginecológico, como ele é também a principal causa de morte por câncer na população feminina. Mas se por um lado ele é um problema que assola as mulheres, por outro lado a gente também sabe que o quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico dessas lesões de mama, melhores são os resultados que a gente tem com o tratamento e maiores as taxas de cura que a gente consegue dessa doença. Então, como esse diagnóstico precoce ele é essencial também a gente falar das ferramentas que a gente possui para que a gente faça esse diagnóstico. A principal delas, sem sombra de dúvida, é a mamografia de rastreamento. A mamografia é um exame que, para a população em geral, ela é recomendada a ser iniciada aos 40 anos e feita anualmente, todos os anos, mesmo que as mulheres sejam assintomáticas. Por que eu digo isso? Porque a mamografia ela é capaz de fazer o diagnóstico de lesões mesmo antes delas causarem sintomas. Ou seja, é possível que uma mulher tenha uma lesão à mamografia, vista pela mamografia, mas que ela não seja possível de ser sentida nem pela própria paciente, nem pelo próprio médico. Então, é por isso que a mamografia é tão importante de ser realizada. E por que eu disse que para a população em geral ela é indicada a partir dos 40 anos? Porque a gente sabe que tem um grupo de mulheres, algumas mulheres elas têm maior risco de desenvolverem câncer de mama na vida. Seja porque elas têm uma história pessoal de ter tido alguma lesão, algum nódulo que biopsiaram e deu um resultado alterado, seja porque elas têm um histórico familiar, então mãe, tias, primas que tiveram câncer de mama ou alguns outros tipos de câncer ginecológico que aumentem o risco delas terem câncer na vida, ou então se elas têm alguma mutação genética, por exemplo, que aumentem a chance delas desenvolverem esse tipo de câncer. Esses fatores de risco, eles são identificados pelo ginecologista. Então, é importante sim que toda mulher adulta, ela passe pelo menos em uma consulta ginecológica para que esses fatores sejam identificados e que para essas mulheres em específico, esse rastreio, ele comece antes dos 40 anos. Além da mamografia, que é a principal ferramenta, como a gente disse, de diagnóstico precoce, a gente tem o autoexame das mamas. E quando a gente conversa sobre autoexame, é muito importante que a gente diga que o autoexame ele nunca deve ser realizado de forma isolada. Eu nunca posso escolher fazer o autoexame e não fazer a mamografia. Ele sempre é complementar à mamografia. E para a gente fazer o autoexame, eu quero conversar hoje para que a gente divida ele em duas partes principais, para que facilite então a identificação de uma alteração. O autoexame ele é importante como uma forma de autoconhecimento da mulher. Então, uma vez que ela conhece o próprio corpo, ela conhece as próprias mamas, ela fica mais capacitada a identificar alguma alteração. A primeira parte do autoexame, então, seria a inspeção das mamas. O que é a inspeção? É olhar as próprias mamas. Então, a mulher deve se colocar em frente ao espelho e olhar e comparar uma mama com a outra e ver se alguma mama apresenta alguma alteração em relação à mama contralateral. Então, se essa mama tá muito maior que a outra, aumentou de volume, ou então você tem uma parte da mama que está tendo um abaulamento ou uma retração, se o bico do peito, que antes era para fora, agora começou a ser retraído para dentro, se a pele tem alguma alteração, ou então se ela tá mais vermelha, se ela tá mais quente, se a pele ela tá mais grossa, com aspecto que a gente fala de casca de laranja, algo de diferente em relação a outra mama. A gente recomenda também que a mulher, ao olhar as mamas, faça isso com os braços para baixo e com os dois braços acima da cabeça, porque quando a gente coloca o braço acima da cabeça, a gente facilita que algumas alterações, como algum abaulamento, alguma retração, fique mais visível. Então, facilita a visualização dessas alterações. Uma vez que as mamas foram olhadas, então, a gente parte para a palpação das mamas propriamente dita. Para a realização da palpação, a gente também recomenda que a mulher coloque a mão acima da cabeça e faça a palpação por toda a mama, em busca principalmente de algum nódulo, algum carocinho endurecido, algo que seja diferente da outra mama.
tá? E quando a gente fala de carocinho, é importante também saber que a mama ela é feita de glândulas. Então, várias bolinhas mais amolecidas, elas são palpáveis e normal, e esse exame é normal. Então, quando a gente palpa e busca realmente de uma bolinha mais dura mesmo, diferente do restante da mama, tá? Durante a palpação, também é recomendado que a gente inclua a palpação da axila. Então, terminando a palpação da mama, já palpa a região axilar. Porque na axila é normal que a gente tenha linfonodos, que são as ínguas de defesa do organismo. Mas quando a gente tem um tumor na mama, ele tende a aumentar esses linfonodos. Então, a gente consegue sentir uma bolinha mais endurecida também na região axilar. Tá bom? Então, quando for fazer o autoexame, fazer a parte da inspeção e depois a parte da palpação. O autoexame, ele é importante de ser realizado fora do período menstrual. Nos dias que precedem a menstruação e durante a menstruação até, é possível que a mama ela fique mais engurgitada, mais dolorosa, o que dificulta a identificação então de alguma alteração. Então, sempre que for realizar o autoexame, dar preferência para períodos fora do período menstrual. Muitas pacientes têm o costume de realizar a expressão do mamilo em busca de alguma secreção, para ver se não tem nada alterado, alguma secreção que saia do mamilo mesmo. É sim sabido que algumas secreções estão relacionadas ao câncer de mama, principalmente secreções sanguinolentas ou transparentes, mas toda secreção suspeita que nos preocupa, ela sai espontaneamente, elas não saem após a expressão do mamilo. Por esse motivo, a gente não recomenda que o mamilo seja espremido, não faça a expressão da região do complexo areolo-papilar, do mamilo em si, não é para fazer isso em casa, tá bom? É claro que após o autoexame, então, qualquer alteração dessas que a gente citou, se elas forem encontradas, é muito importante que um ginecologista, um médico seja consultado para que então uma investigação seja começada, tá bom? Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.